IAG apresenta Esperança para a Vida. Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal IAG Moçambique. Estamos aqui mais uma vez no teu e nosso programa Esperança para a Vida, para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, irmão Rogério. Muito obrigado, irmão Oscar. Agradecer também pela esta oportunidade que mais uma vez é me dada para juntos estarmos aqui a estudar as lições da Escola Sabatina neste canal que é Esperança para a Vida. Amém. Irmão Luís já é residente neste programa Esperança para a Vida. Mais uma vez, saudar os que estão nos acompanhar, irmão Luís. Muito obrigado, irmão Oscar. Muito obrigado, irmão Rogério, por esta oportunidade. E você é o nosso convidado para juntos, então, escavarmos um pouco mais esta lição da Escola Sabatina. Muito obrigado. Amém. Quero convidar a si, desta forma, que ainda não é inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações, compartilhar esta lição com os demais irmãos, deixar os seus comentários, os seus likes. Isto é muito importante para o crescimento do canal. Então, para iniciarmos com esta lição, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Iremos pedir ao irmão Luís que nos dirija uma oração. Vamos orar. Santo és tu, nosso Deus, que nos céus habitas e que nos criaste pelo seu maravilhoso amor. E pela sua graça nos uniste aqui para podermos estudarmos a tua palavra. Te pedimos que nos abençoe e abençoe também aos que se encontram em casa. Esta é a oração que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos mesmo a passo galopantes nesse nosso trimestre em que estamos estudando o livro do Êxodo, um trimessário tão rico com lições importantes que nos mostram a posição que devemos tomar se temos o desejo de sermos levados à Canaã celestial. Então a experiência do povo de Israel é uma experiência muito importante. Percebemos a jornada que eles tiveram e de como nós também devemos hoje trilhar para milhar este caminho da salvação, obedecendo a palavra de Deus. Temos hoje a lição número 10 com o tema a aliança e o modelo. O verso para memorizar encontra-se em Êxodo capítulo 24, os versos 3. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Que palavras tão fortes. Ao percebermos a resposta que o povo de Israel respondeu: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Mas nós veremos ao longo desta semana até que ponto o povo esteve disposto a obedecer e a responder na forma prática aquilo que eles haviam dito a Deus que fariam. Nesta lição, o autor nos diz aqui, sábado à tarde, como seu Deus, Criador e Redentor, o Senhor deseja estar com seu povo e habitar no meio deles. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com Ele. No entanto, se relacionamentos significativos com outras pessoas só se constroem com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante e de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Ele. O que significa, se nós queremos de facto ter esse relacionamento firme com Deus, devemos ter e criar condições de termos o quê? Tempo de qualidade com Deus. Porque mesmo nos nossos relacionamentos interpessoais, precisamos de tempo. Precisamos nos conhecer. Assim também nós precisamos de tempo para Deus. E Ele é o próprio dono de tempo. O que nós podemos aprender com esta aliança e o modelo que Deus queria estabelecer com o povo de Israel? E o povo respondeu: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Não é a mesma questão que quando é nos colocado hoje nós dissemos: tudo que o Senhor mandar, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Será que cumprimos? Na verdade, quando nós percebemos nesta lição do sábado, em que o próprio povo disse tudo o que o Senhor falou, nós faremos, aqui encontramos logo o comprometimento que o povo teve com quem? Com Deus, não é? Finalmente o povo se compromete em andar nos princípios de Deus. Olha só, nós temos que perceber que Moisés, ao receber os 10 mandamentos e outras leis, ele foi se encontrar com quem? Com Deus, não é? E depois ele foi recitar esses 10 mandamentos e as leis para com o povo. Por essa razão que o povo, depois de ouvir tudo isto, ele diz as seguintes palavras: tudo o que o Senhor disser, nós
nós faremos. Agora, a pergunta que eu gostaria até de fazer para o irmão, que importância tem esta aliança? Por que o povo teve que dizer essas palavras, não é? Ao próprio Deus. Tudo que o Senhor disser, nós faremos, não é? Aqui encontramos o quê? O reconhecimento do quê? Da obediência e da fidelidade. Isso mostra que Deus, na verdade, ele é o quê? É soberano. O que acontece? Quando eu casei com a minha esposa, eu tive que me comprometer com ela. Exatamente. Teve uma aliança entre eu e ela, que essa aliança é regida pela obediência e fidelidade. Exatamente. Olha só, eu me comprometi, juntamente ela também se comprometeu. Exato. Então nós os dois tivemos uma aliança. Assim também aconteceu com o povo, ele se comprometeu. Agora, o que Deus requer desse povo? Que seja obediente, não é? E também seja fiel aos preceitos de Deus. O que significa que esta aliança é norteada mediante um princípio que é estabelecido entre ambas partes. Exatamente, sim. Deus e o povo, eles têm um compromisso mútuo de obedecer os seus mandamentos. Quem procura o povo é Deus. Deus é santo. E o povo, na condição de pecado, reconhece que para viver em santidade depende desse Deus. Então Deus cria uma aliança com o povo e o povo se compromete a cumprir os mandamentos de Deus. Assim acontece nos nossos relacionamentos. Então eu faço um voto, a minha esposa também faz um voto. Então aquele que quebrar esse voto significa que há uma ruptura nesta aliança, mas todos nós fomos chamados à razão de que tudo que for dito dentro daquele relacionamento, nós temos que cumprir. E assim nós tornamos obedientes a Deus. Vejam que neste ato de relacionamentos, Cristo deve ser o centro. Quem veio e falou com o povo é Moisés. Mas o comprometimento que estavam fazendo, não estavam fazendo com Moisés, mas estavam fazendo exatamente com o próprio Deus. Por isso disseram, tudo o que Deus disser, nós faremos. Eles ouviram e se comprometeram de facto a obedecer. Irmão Luiz. Agora, é interessante esta resposta do povo, não é? Mas há uma coisa aqui, nós olhamos que o povo não quis olhar tanto para Moisés, não quis dar muito espaço para falar tanta coisa. Ele simplesmente disse, tudo quanto Deus disser, nós faremos. Então, se mais tarde nós vemos a falha com o povo de Israel, é porque esta resposta não era acompanhada de fé. Porque quem nos dá, na verdade, a força para nós cumprirmos com tudo quanto Deus quer de nós, é mesmo pela fé. É o próprio Deus que nos dá esta força. Então, esta resposta não foi acompanhada com fé em Deus. Então, eles queriam usar da sua própria força para poder cumprir com o que Deus queria. E isso não é possível. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Quando nós dissemos que faremos tudo que Deus mandar, nós faremos, mas aquilo que nós dissemos não está misturado com fé. Exato. Em outras palavras, estamos dizendo que nós somos capazes de salvar a nós mesmos. Exatamente. Mas isso é impossível. Ok? Então, a obra de Deus, a obra de redenção, depende em nós sermos obedientes aos seus mandamentos, aos seus estatutos. Então, essa bravura que eles demonstraram a dizer que tudo que o Senhor mandar, nós faremos, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Exato. Deus nos manda fazer algo, nos chama para uma obra especial, nós aceitamos que faremos. Exato. Quando descemos, por exemplo, as águas batismais, aceitamos que seremos pregadores da verdade, vamos transmitir essa mensagem aos demais, mas entretanto muitas pessoas também não fazem absolutamente nada. Isto é complicado quando nós queremos agir de acordo com o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e não Cristo atuando em nós. Até porque, acrescentando um bocadinho, como forma de responder de um cristão que sabe que nele não há força nenhuma, costuma-se dizer o seguinte: se Deus quiser, então precisamos mostrar a dependência nossa de Deus e não usarmos da nossa própria força, porque nós nada somos. E Deus sabe muito bem que nós somos simplesmente pó. Aqui o autor diz algo muito fundamental, com base em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Diz que o foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Ao nos conectarmos com Deus, Ele nos capacita a seguir seus ensinos, o que significa obedecer a sua palavra. Não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo no tempo do fim é descrita como aqueles que fazem o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Nós vemos isso em Apocalipse, que lá dão as qualificações daquele povo peculiar, que guarda os mandamentos e tem a fé
em Jesus Cristo. Então nós não podemos nos achar autossuficientes. Dependemos de Deus. Dependemos da atuação do Espírito Santo em nós para cumprir a vontade de Deus. Na lição de domingo, vamos juntos ler o livro de Êxodo, capítulo 24, os versos 1 e 8. Irmão Rogério, pode ler para nós? Muito bem. Êxodo capítulo 24, versículos 1 a 8 diz o seguinte: Depois Deus disse a Moisés: Subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Versículos 4. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles lhe disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Versículo 8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Isto é muito importante porque mostra que aqui Deus falou com o povo, mas ele primeiro subiu. Não só com Arão, mas também os filhos de Arão tiveram a oportunidade de ir com os anciãos, presenciar as maravilhas de Deus e o poder de Deus. Eles ouviam o Senhor. Entretanto, Moisés leu para eles a aliança e eles responderam: tudo que o Senhor falar, nós faremos. O que levou o povo a dizer com bravura: tudo que o Senhor disser, nós faremos? Será que esta era uma posição correta que eles tomaram ao responderem assim? Exato. Realmente, o que já íamos dizendo, não há nenhuma conexão no que diz respeito à forma que eles usaram para poder responder a Deus assim. Estava claro de que eles queriam usar da sua própria força. É necessário que nós busquemos a Deus para que Ele mesmo nos capacite a guardar os seus mandamentos, a fazer tudo quanto o Senhor quer em nós. Então, o exemplo do povo de Israel deve passar para nós e nós fazermos o contrário. Não só colocar a mão na massa, mas tudo ser feito segundo o poder que Deus nos pode dar. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Hebreus, no capítulo 4, não é? Logo no verso 1, diz o quê? Diz o seguinte: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naquele que a ouviram. Então Deus, ao chamar o povo para poder fazer o que ele queria, ensiná-los através da sua lei dada a Moisés, ao invés de só simplesmente eles terem respondido o que iremos fazer, eles deviam buscar de Deus esse poder. Eles deviam se humilhar para que Deus pudesse ser aquela força motriz para eles poderem guardar os seus mandamentos. Mas assim, eles foram ignorantes no que Deus queria e falharam naquilo que era o processo. Simplesmente tiveram voz para dizer e iam fazer, mas não fizeram na prática. Eu acho que existe um princípio que nós podemos usar aqui para perceber as motivações que levaram o povo a responder assim. No relacionamento, exato, eu acho que as pessoas não podem obedecer de forma forçosa. Exato. Quais são as motivações que levam alguém a obedecer a aliança que foi ali estabelecida? Porque quando eles respondem, nós faremos, exato, é como se, mesmo sem pensar, quer entrar no relacionamento apenas para obedecer de forma cega. Exato. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Exato. Quer estabelecer com eles um relacionamento de confiança. Então, ao obedecerem, tinham que obedecer em resposta do amor de Deus, porque Ele é amor. Exatamente. Mas quando apenas respondem, nós faremos, é como se quisessem
obedecer por medo ou por alguma coerção. Mas nosso Deus é um Deus de amor. Ele quer que nós desenvolvamos relacionamentos amigáveis, confiáveis. Então nós passamos a obedecer em resposta do amor que nos foi oferecido. Assim como é nos dito na palavra de Deus, João, capítulo 12, os versos 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que significa que Deus quer ter relacionamento com base no amor, porque Ele é amor. Na verdade, no livro de João também é nos dito: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama a Deus significa que essa pessoa guardará o quê? Os seus mandamentos. É bíblico isso. Agora, em nenhum momento nós devemos amar a Deus já à força. Exato. Por essa razão que mesmo logo no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz que temer a Deus e dar-lhe glória. Temer a Deus também é guardar os seus mandamentos. Agora, eu queria entrar, na verdade, na essência desta lição também, do domingo, porque encontrei algumas partes importantes aqui. Temos, logo nos primeiros capítulos, depois Deus disse a Moisés: subam um monte para encontrar com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. 70 autoridades, os 70 o quê? Anciãos. Então, esses 70 anciãos foram para lá fazer o quê? Representar o quê? O povo. Não é? Porque Deus em nenhum momento ia levar todo o povo para onde? Para um monte. Ele disse: vou levar o quê? Os 70 anciãos. E depois disso leva quem? Nadab e Abiú. Que é o representante do quê? Do sacerdócio. Não é? Esses, como futuramente, não é? Iam construir um altar, não é? E eles iam comissionar lá um sacerdote, o sacerdócio, assim que é. Então, vou levar esses para que eu também lhes instrua onde? Lá no monte. Isso é bastante importante. E também nos mostra aqui sobre o sangue. Quando eu vou para o livro de Hebreus, capítulos 9, 18 a 22, diz o seguinte: por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: olha só, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Exato. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Não há perdão. Olha só, queridos, Moisés, em nenhum momento, ele aspergiu o sangue para todo o povo. Exato. Mas, em simbologia, aspergiu o sangue para o quê? Para os 70 que estavam lá, não é? E depois aspergiu o quê? A metade do sangue também para o quê? Para Deus, para o livro, neste caso, para mostrar o quê? A aliança de Deus. Olha só, esta aliança depois foi se cumprir aonde? Lá, na morte de quem? De Jesus Cristo. Que aquele novilho, aquele cordeiro que foi morto, representava a posterior, não é? A morte de Jesus Cristo. Que cessa, não é? Estas cerimônias, não é? De sacrifícios de animais. De animais. E depois olhamos só o sacrifício de quê? De Jesus Cristo. Não é? Que entramos no quê? Na nova aliança. Eu, por acaso, então, aqui nos encontramos o Evangelho em símbolos. Quando João viu Jesus Cristo vindo, disse que este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para mostrar que ali na morte de Jesus Cristo, todas essas cerimônias que apontavam para Cristo encontraram o seu fim. No livro Medicina e Salvação, a serva do Senhor diz que bravamente os israelitas proferiram as palavras que prometiam obediência ao Senhor, depois de ouvirem o pacto divino lido nos ouvidos do povo. Eles disseram: tudo que o Senhor falou faremos. Então o povo foi separado e selado a Deus. Um sacrifício foi oferecido ao Senhor. Uma parte do sangue do sacrifício foi aspergido no altar. E isso significava que o povo havia se consagrado, corpo, mente e alma, que é aquilo que Deus quer hoje. Quando nós vamos ver a aliança de Deus, que é nos dada através da sua lei, de forma especial, no quarto mandamento. A Bíblia nos diz que e também lhes deu os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que eles saibam que eu sou o Deus que os santifica. Então, o sábado é um dia santo, separado. E ao guardarmos o sábado, também temos a intenção de sermos o quê? Um povo santo e separado.
E no fim do tempo do fim, o sábado também constitui o quê? O selo de Deus. Assim como este sangue era aspergido na Páscoa, nos umbrais, também deve representar para nós hoje a purificação do caráter, aceitarmos as reivindicações de Deus, de corpo e alma, ou seja, em todas as esferas do próprio ser. Exato. Irmão Luís, não sei se há alguma coisa ainda a acrescentar. E também, Deus, ao trazer, por exemplo, o sábado, queria mostrar que este é um povo separado, para dizer que a lei de Deus cria um muro de separação entre o povo de Deus e o povo lá fora. Então, ao levantar-se esta lei para ser mostrada aos seus filhos que foram salvos do Egito, Deus queria mostrar que esta mensagem devia também passar para as outras gerações. Então, o sábado pelo qual hoje é o sinal de Deus, ele deve ser perpétuo para todos e deve ser ensinado a todas as pessoas. Ao invés da lei de Deus ser algo que separa, ela une as pessoas, ela une aqueles todos que amam a Deus. Todos os mandamentos nos dão uma segurança que quando nós transgredimos, nós vamos sofrer o quê? As consequências, que são totalmente perigosas. Então, há uma alegria a todos aqueles que amam a Deus em guardar os seus mandamentos. Muito bem. Mas antes, irmão Rogério, uma vez que nós agora não temos os animais, ok, para serem sacrificados e aspergir o sangue, como é que nós somos convidados a entrar no santuário celestial? O irmão Rogério estava falando do livro de Hebreus, porque Exato. eu digo isto porque temos que lembrar que Paulo diz que temos hoje a ousadia de entrar onde, irmãos? No repouso. No santuário. Pelo quê? Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Significa que, uma vez que Cristo morreu, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso ao santuário. Não precisando agora novamente de ir atrás de bodes, de cordeiros, porque a morte de Jesus Cristo pôs fim a este ritual da morte dos cordeiros. Exatamente. Agora, esta lição, na verdade, vamos abordar. Samuel não me trai é na quarta-feira. Exatamente. Não quero entrar muito nesta lição, porque lá na quarta-feira vou abordar muito mais sobre o santuário. Muito bem. Agora, aqui encontramos na própria lição de domingo, que diz o seguinte: as duas instituições estabelecidas na criação, no livro de Gênesis 1 e 2, tratam de relacionamento. Exato. A primeira envolve o quê? O relacionamento vertical com Deus, que é o sábado. E depois, a segunda é o relacionamento horizontal entre os seres humanos, que é o quê? Que é o casamento. Exato. Olha só, queridos, eu aqui também uso o Êxodo 20. Olha só, quando nós falamos do relacionamento vertical, estamos a falar do quê? Dos primeiros quatro mandamentos. Não é? E também aí temos o último mandamento, que é o quarto, neste caso, só para os primeiros 4 mandamentos, não é que nós temos do sábado. Exato. Não é que Deus diz, lembra do dia do sábado para o santificar. E depois disso, temos o quê? Os 6 últimos mandamentos que encontramos a partir do versículos 12 até 17, que é uma relação o quê? Horizontal. Okay. Não é que aqui na lição aborda como que é? O casamento. Não é? Existe aqui nós chamamos de quê? De uma amizade fraternal, não é? Em outras palavras, eu posso dizer que é um casamento entre eu e o meu próximo, porque tem algumas alianças estabelecidas entre eu com o meu próximo, assim como eu disse na lição do sábado, que existe uma aliança estabelecida entre eu, ou entre mim e a minha esposa. Estamos juntos, não é? Aqui estamos esperando uma relação que uma relação horizontal entre nós os dois. O que significa que quando nós violamos a aliança sem que nós com o nosso Deus, isso chama-se adultério espiritual. Porque ali os mandamentos em Êxodo, que fomos referenciados ao irmão Rogério, é-nos dito que os primeiros 4 mandamentos escritos na primeira tábua representam a nossa relação com o nosso Deus. E se nós violarmos o pacto, estamos nós em adultério. Então, na relação que temos também com o nosso cônjuge, se nós violarmos o pacto, estaremos em adultério. Então, o povo foi chamado a fazer esse concerto com Deus. Mas muitas das vezes eles se encontravam na situação de quebrarem o pacto. Daí que, porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus Cristo para unir, mais uma vez, a humanidade que quebrou esta aliança para que nós pudéssemos ter a chance de reconciliação com o nosso Pai. Então, porque quando nós olhamos aqui, e essa tendência vai e continua para até os dias de hoje, aquilo que estava a dizer o irmão Oscar, que realmente nós não podemos entrar em adultério, mas hoje em dia tem se apregoado
um adultério de forma oficial, para que as pessoas continuem a fazer isso. Então, quando Deus estabelece o sábado, que é o coração da lei de Deus, ok? Depois vemos que os outros 6 mandamentos é o amor entre o homem com o outro, que é o casamento entre os homens. Satanás, sabendo de tais coisas, ok? Ele se empenha tanto para poder quebrar. Ellen White, no livro de Lar Adventista, diz que estas 2 instituições são instituições gêmeas. Então, Satanás está de olho, por isso ele quebra o relacionamento entre o homem e a Deus. Ele tinha que pegar logo aí para que as pessoas pudessem lhe adorar. Por isso que hoje o sábado foi sacrificado e colocou-se um outro dia, que esse dia é domingo, infelizmente. E está sendo aceito aos poucos o casamento, ao invés de ser do jeito que Deus fez, de homem e mulher, ok? Então, a coisa está a mudar. Hoje temos casamentos de homem com homem e temos também o casamento de um homem com várias mulheres. Então, para se oficializar o quê? O adultério. Então, está claro de que quando nós nos aproximarmos do tempo do fim, os mandamentos de Deus serão aceitos como também o povo de Israel aceitou, dizendo, tudo quando o Senhor disser, nós faremos. Enquanto na prática já não é assim. Aqui o autor diz que as pessoas realmente querem fazer isso, mas não conheciam a sua própria fragilidade, a falta de poder. Certo. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando que somente pelos méritos de Cristo, Israel seria capaz de seguir as instruções. Isto é válido até hoje. Só através dos méritos de Cristo é que nós podemos alcançar a salvação. Infelizmente, a proliferação dos falsos profetas hoje é um grande dilema, porque há muitas pessoas que olham para os líderes religiosos e chamam pai, mas a palavra de Deus diz claramente, a ninguém chamais de pai, o que mostra claramente que aqui, se nós não buscarmos o assim diz o Senhor, facilmente iremos cair em apostasia, andaremos em caminhos tortuosos, assim como foi o povo de Israel, que achava que poderia seguir a Cristo com os seus próprios méritos. Agora, também existe um outro assunto que eu gostaria que nós pudéssemos ler, porque só através do sangue de Jesus Cristo, a guarda dos seus mandamentos, que nós teremos acesso à árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versos 14. Irmão Rogério, pode nos ler esse texto? Versículo 14 diz o seguinte: felizes ou bem-aventurados os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, é através do sangue de Jesus Cristo que nós somos lavados e purificados do pecado para termos acesso à vida eterna. Então, os méritos estão em Cristo Jesus. Em nós não há nada. Assim como disseram os profetas, somos como trapos de imundícia. Então, precisamos de Cristo, do seu sangue para nos lavar e nos purificar do pecado. O mesmo texto do Apocalipse 22, 14, em outras versões, é dito bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Então, há uma relação entre a obediência aos mandamentos de Deus e o sacrifício de Cristo. Porque se nós obedecemos os mandamentos, é porque Ele nos amou primeiro. Avançando, vemos que Moisés e Arão subiram com Nadab e Abiú. Mas será que a experiência de Nadab e Abiú foi positiva? Porque eles tiveram o privilégio de ir para lá ver e contemplar. Mas será que eles tornaram-se sacerdotes esperados mediante os privilégios que eles tiveram de ver e estar lá com os 70 anciãos? Muito bem. É assim, nós sabemos que mesmo esses 70 anciãos, juntamente com a Nadab e Abiú, não entraram na terra prometida. Não é? Porque eles só disseram de boca para fora que tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Olha só, eles pereceram no deserto, não é? E Nadab e Abiú, não é? Eles pereceram dentro do próprio santuário. Exatamente. Porque eles tiveram que acender um fogo estranho, doutrinas estranhas dentro do santuário. Não porque não era sabido por eles. Não é? Em nenhum momento Deus vai colocar um juízo para o povo sem que esse povo tenha conhecimento. Exatamente. Por essa razão que no livro de Amós, capítulo 7, ou capítulo 3, versículo 10, diz que certamente Deus não fará qualquer coisa sem antes revelar os profetas. Então, atenção com isso. Agora, quando nós vamos para vendo a Deus, e eu aqui encontro algumas passagens importantes, logo nos versículos 9 e 10. Diz o seguinte:
Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Eles viram que a Deus. Nós encontramos que na Bíblia que ninguém viu a quem? Ninguém viu a Deus. Eu posso ir aqui, convidar o querido irmão, ir mais adiante, livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 19 a 23. Diz o seguinte: Deus respondeu: diante de vocês farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículos 20. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Versículos 21. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, e eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá o quê? Ninguém poderá ver. Aqui mostra claramente a Deus a dizer a Moisés que na verdade ninguém viu o quê? A minha face, e continuar o quê? Vivo. Aqui mostra também que é claro que Jesus Cristo não é o Deus, não é algo impessoal. Não é? Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus é algo imaterial. Uns dizem que é uma força. É uma força, é um vento. Não é? Quando o vento passa, automaticamente passou quem? Passou Deus. Agora, o que nos diz o livro de mesmo capítulo 33, versículo 11? Diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Não é? Quando alguém fala face a face, você consegue o quê? Consegue ver. Aqui nós mostramos que Deus se diminuiu para que Moisés pudesse até olhar para ele, contemplar a glória dele e também falar com ele o que? Face a face. Nós teremos a oportunidade de ver a Jesus Cristo na nova terra, assim também lá no céu. Eu acredito que o irmão também gostaria de esperar essa volta de Jesus para podermos contemplar a ele face a face. É interessante que os discípulos questionaram: mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo respondeu: quem vê a mim, vê o meu Pai. Eu acho que a satisfação real está em ver Jesus Cristo. Exatamente. Se nós entrarmos no céu, o nosso maior desejo, a nossa maior satisfação é ver Jesus Cristo. Exatamente. Porque o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é a imagem, a expressa imagem de Deus Pai. Então, se nós vemos que Jesus, vemos de facto o nosso Deus. Há a maior satisfação ali. Irmão Luís. Talvez para acrescentar um bocadinho sobre o lugar onde Deus se encontra, nós encontramos aqui a palavra de Deus a nos chamar a atenção sobre o lugar onde Deus se encontra. É preciso uma santificação, é preciso uma preparação. E os filhos de Arão, que antes foram levados para o monte para representar os sacerdotes que iam executar o trabalho sacerdotal no templo, eles erraram por uma coisa. Aqui no Levítico capítulo 10, nos diz algo muito interessante. Logo no verso 1, diz o seguinte, diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordena. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aí nós encontramos um coração de pessoas que são rebeldes. Deus, ao mandar que deviam trazer um incenso, não é? Aprovado, ele lhes deu também como é que devia ser esse incenso. Mas eles trouxeram um incenso muito estranho. Eles queriam fazer do templo de Deus um sítio para poder fazer brincadeiras. Mas lembre-se que, mesmo quando o Moisés veio pela primeira vez na presença de Deus, na sarça ardente, ele disse que primeiro tinha que fazer o quê? Tirar as sandálias. Mas nós temos visto hoje o templo de Deus ser usado como se fosse uma discoteca, onde a música é usada de forma errada, levando e levantando espíritos de demônio, mesmo dentro da igreja. Então, o fogo que é mostrado aqui, trazido pelos filhos de Arão,
nos mostram o que vai acontecer nos fins dos tempos, mesmo nos templos sagrados. Estamos a falar da igreja neste momento. Mas Arão era um sacerdote também, verdade ou não? Ele era um sacerdote. E o que devia acontecer com o Arão? Devia chamar a atenção aos seus filhos. E veja que quando Moisés lhe chama a atenção, diz que, olha, isto aqui é resultado do fogo estranho trazido pelos filhos, e eles foram consumidos com fogo. Vamos ver qual é que foi a posição de Arão. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Arão podia ter calado depois de Moisés ter lhe dito que aquilo foi por causa do mau comportamento dos seus filhos, mas não podia se ter calado enquanto eles ainda faziam. É o que acontece hoje em dia. As pessoas são deixadas a fazer o que não é certo no templo e não são ditas o que é que pode vir a acontecer quando Deus se manifestar. O que nós podemos aprender é que, na verdade, o Arão era um sacerdote frouxo. Exato. Ele não chamava a atenção aos seus filhos. O que nós vimos também, principalmente com Ofni e Finéias, ou a relação com o sacerdote Eli. E a Bíblia está clara: aos filhos ensinarás a distinguir entre o santo e o profano. Então, eles sabiam que aquilo era profano. Exato. Mas levaram e colocaram num lugar totalmente sagrado. Eles foram culpados. Daí que mesmo o próprio Arão, instruído por Moisés, foi-lhe dito para não lamentar a morte dos seus filhos. Exatamente. É um pai que perde 2 filhos numa sentada, mas mesmo assim não deverá se lamentar por causa daquele pecado, porque haviam instruções claras de que os filhos não poderiam proceder daquela maneira. A serva do Senhor, no livro Desejar Todas as Nações, é-nos dito: fogo estranho oferecido hoje. Deus não mudou. Ele é tão específico e exato em seus requisitos agora como era nos dias de Moisés. Mas nos santuários de adoração em nossos dias, com os cânticos de louvores, as orações e os ensinamentos do púlpito, não há apenas fogo estranho, mas inegável profanação. Em vez de verdades serem pregadas como santa unção de Deus, às vezes são faladas sobre a influência do fumo e do álcool. Fogo estranho de fato. A verdade e a santidade da Bíblia são apresentadas ao povo e são oferecidas orações a Deus misturadas com o cheiro do fumo. Esse incenso é mais aceitável para Satanás. Um engano terrível é esse: que ofensa aos olhos de Deus, que insulto a quem é santo, habitando na luz inacessível. Se as faculdades da mente estivessem em vigor saudável, os cristãos professos discerniriam a inconsistência de tal adoração. Como Nadab e Abiú, suas sensibilidades são tão embotadas que não fazem diferença entre o sagrado e o comum. Então nós vemos várias vezes, conforme referenciava o irmão Luís, músicas dançantes, pregações que não condizem com a característica da nossa mensagem, as 3 mensagens angélicas. Conforme diziam alguns pastores, o púlpito esvaziou-se. O que é que agora ficam ali? Apenas pregadores oferecendo doces às pessoas na igreja. E as pessoas não crescem espiritualmente, mas tornam-se diabéticos, obesos espirituais, que deveriam conhecer a verdade e não conhecem. Por quê? Porque existem líderes como Arão, que não chamam a atenção à apostasia daqueles que eles lideram. Mas Deus deseja que o povo se purifique e seja santo e aceita viver de acordo com o seu chamado, demonstrando o quê? O amor aos seus mandamentos, conforme nós vimos. Uma das características do povo de Deus no tempo de fé dito: aqui estão o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. No livro de Ezequiel, capítulo 36, de 26 a 28, aqui mostra uma profecia em que Ezequiel disse que Israel seria o quê? Restaurada como nação e retornaria à sua própria terra. Mas por causa do exílio na Babilônia, de alguma forma eles não creram nessas palavras. Olha só, tal como aconteceu com o povo israelita. Depois de se acomodarem no Egito, eles pensaram que Deus não traria um libertador, não é? Então, de qual modo aconteceu com este povo israelita no exílio da Babilônia? Ezequiel
como um profeta de Deus, disse que vocês sairiam daqui. Exatamente. Agora, quando nós vamos para o livro de Gálatas, o que é de poder, não é, para obedecer? A própria lição até nos diz que a obediência é importante, mesmo que a Bíblia ensine que nós, seres humanos, somos frágeis, deteriorados e pecadores. No livro de Gálatas, capítulo 6, nos mostra também uma outra forma de obediência. Nos diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família do que? Da fé. Amém. Aqui já nos diz, o que é isso de poder para obedecer? É sempre fazermos o quê? O bem. Um para com o outro. Por essa razão que quando nós vamos para o capítulo anterior, aqui nós encontramos o quê? Os frutos do quê? Do Espírito. Que é versículo 22, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz, contra essas coisas não há o quê? Não há lei. Não é? Se cada um de nós conseguir praticar todos esses frutos do Espírito, vai precisar de lei para quê? Porque já pratica a lei. Em outras palavras, já pratica o quê? A lei. Já não precisa de lei, porque já pratica. Está percebendo, não é? Mas, olha só, para aqueles que não têm o poder para obedecer, o que vai acontecer? Aqui encontramos no mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu já advirto, como antes, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Agora, o que acontece? Na verdade, quando nós temos um poder para obedecer, é algo miraculoso que vem de quê? De Deus. Não há mérito nenhum em fazer o bem, mas todos os méritos vão para quem? Vai para Deus. Agora, aquele que está, como por dizer aqui, nas obras da carne, não é continuará a fazer o quê? O mal, e logo vai ser excluído de entrada no reino dos céus. Então nós precisamos de estar cheios de Espírito de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar, para que Deus possa habitar em nós e de forma natural respondermos positivamente a este amor, obedecendo os seus mandamentos. Irmão Luís, será que enquanto novo um filho pode matricular-se para a escola não dependendo do seu pai? Obviamente que não. Ele precisa do seu pai para lhe matricular a escola, lhe dar aquilo que é necessário. Então, Deus também olha-nos como filhos. Então, se nós, como filhos, nos colocarmos no lugar de filhos, então ouviremos e obedeceremos aquilo que o nosso pai diz. Mesmo quando é um servo, um trabalhador, também precisa obedecer o seu Senhor, de tal forma que haja um reconhecimento de que este aqui é meu filho ou é o meu trabalhador. Por isso, o poder para obedecer nós só podemos ter através do Santo Espírito, que nos é dado também por Deus. Agora, muitas das vezes existem coisas que nos são fáceis de obedecer porque havemos de ganhar alguma coisa, mas a lei de Deus simplesmente nos coloca numa segurança e Deus nos tem como filhos. A obediência em tudo isto aqui é que é o cerne da coisa. Nós precisamos ser obedientes. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 6, né, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Gostaria de começar pelo versos 1, mas vou correr para os versos 5. Diz o seguinte: vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. Veja só, é assim como também devemos olhar a Deus. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, Deus, para que nós possamos obedecer, precisa nos tirar o coração de pedra e nos colocar o coração de carne. Ainda continua, diz, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, que é a guarda dos mandamentos. Para terminar, o verso 7 diz o quê? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Nesta lição de quarta-feira, o autor diz que embora Deus estivesse conduzindo os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu a Moisés a construir um santuário. Exato. Ok? Ele queria
mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Exato. Nós sabemos muito bem que é nos dito ali em Êxodo: e me fará um santuário para que habite no meio deles. Hoje temos um santuário na terra? Não, já Claro não que temos. não. Onde é que está o santuário? O original, o qual Moisés teve que fazê-lo mediante aquilo que foi lhe mostrado no monte, nos céus. Exato. Então, se nós queremos que Deus habite em nós, temos que recordar que nós também somos o quê? O santuário do Espírito Santo. Ele Exato. deseja habitar em nós. Então, existem recomendações claras. Se Deus queria morar, habitar no meio do povo, através de um santuário feito por mãos humanas, a Bíblia diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Exato. Então, aonde Deus hoje quer habitar? No coração de cada um de nós. E como é que nós podemos fazer, então, para que Deus Exatamente. habite nos nossos corações? Agora vamos para 1 de Coríntios, né? 3, versículos 16 e 17, para responder à questão que o irmão Oscar coloca. 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui está bem claro, não é? A resposta está aqui. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, é o santuário de Deus. Agora, deixa eu saber o que nós colocamos dentro do nosso corpo. Será que aquilo que eu coloco dentro do nosso corpo abona a Deus ou não? Não é? Então, Deus até vai mais. Se você destruir meu santuário, eu farei o quê? Também Destruirei. Agora, Deus, na verdade, é um Deus de relacionamento. Ok. Ele, primeiro, teve que criar os anjos nos céus, por ser um Deus de relacionamento. Ele simplesmente podia ficar com o Filho, assim como com o Espírito Santo. Exatamente. Não é? Mas ele disse, não, eu vou criar o quê? Os anjos. Não é? E depois disso, ele diz que não, tem que criar o quê? O homem. Por ele ser o quê? O Deus de relacionamento. E diz que não, eu tenho que habitar no meio do quê? Desse povo. Pois não que no capítulo 25, versículo 8, diz que me construam um santuário para que eu habite no meio de quê? No meio de vocês. Por ser um Deus de relacionamento. Porque ele percebeu que estava distante do povo. Mas ele não estava. Porque esse povo era guiado pela coluna de quê? De nuvem durante o dia e do fogo durante a noite. Não é que era a presença de Deus entre os israelitas. E não só. Eles foram dados de quê? Maná, que era a providência de Deus. Então, Deus não estava distante do povo. Estava sempre onde? Sempre perto deste povo. E Deus quer estar conosco hoje. Exatamente. E Ele apela que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Nesta lição de quinta-feira, o autor nos mostra como é que os sacerdotes deveriam se vestir, como é que eram as roupas de sacerdotes. Somos nós hoje sacerdotes ou não? Nós somos sacerdotes quando nós aceitamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus diz que nós somos sacerdócio real, que fomos resgatados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E onde é que o sacerdote opera? É, na verdade, no santuário. Agora, onde é que habita Deus? Porque o cerne da coisa é esse. Onde é que Deus habita? Então, no Salmos, capítulo 77, versos 3, temos a verdade que Deus nos mostra aqui. Diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então, nós encontramos aqui o trabalho que era feito pelos sacerdotes. Olha, quando nós voltamos um bocadinho para o Êxodo, nós vemos que em Levítico, nós vemos que o sacerdote, ele recebia no pátio, porque o santuário tinha 2 compartimentos. Antes nós encontrávamos o pátio, depois encontrávamos o lugar santo e o lugar santíssimo. Então o sacerdote fazia aquele trabalho de receber o animal para poder ser emolado, o sangue era levado para o lugar santo, depois do lugar santo para o lugar santíssimo. Agora, Deus sempre quis que o seu povo pudesse ter acesso com o lugar santíssimo. Por essa razão que quando Jesus vem, ele é morto na cruz do Calvário. Naquele exato momento que ele estava sendo morto, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou-se. E naquele mesmo momento existiam 2 grupos. Um é aquele que estava a aceitar que realmente este é o Filho de Deus. Estava ali diante. Mas existem alguns sacerdotes que estavam ainda em continuação do
de sacrifícios lá no santuário terrestre, ok? Não percebendo o que é que na verdade Cristo vinha fazer. Por essa razão, que naquele exato momento que Cristo morre, entrega o seu espírito, o cutelo que tinha na mão do sacerdote, naquele exato momento, porque era para imolar o animal, ele caiu, ok? De forma miraculosa. E o animal foge. E quando este animal foge, era o sinal de que, irmãos, a partir da morte de Jesus, não mais valem os sacrifícios de animais. Agora, nós como adventistas do sétimo dia, com isso nós entendemos que não há necessidade de ainda haver sacrifício de animais para qualquer tipo de finalidade, ainda que seja para alimentação. Então, a morte de Jesus termina com todo este sacrifício. E olha só, Jesus Cristo, ele morre às 15 horas. Na hora do sacrifício. Na hora do sacrifício. E sacrifício faziam às 9 e também às da tarde, às 15 horas. E foi naquele momento em que devia se imolar esse cordeiro, não é que o cordeiro foge, porque o cordeiro que tipificava este cordeiro Cristo, ele é morto onde? Na cruz do Calvário. Não é? Então, isto é bíblico. Até no livro de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, já diz que um cordeiro que foi morto antes do quê? Da fundação do mundo. Agora, indo para a lição da quinta-feira, cheios de quê? Do Espírito de Deus, não é? Aqui, na verdade, Deus capacita, não é? Aqui, dois homens. O primeiro homem aqui é Bezalel e o segundo homem é Aholiabe, não é? Esses dois homens, eles foram comissionados um trabalho muitíssimo importante. O Bezalel era da tribo de Judá, não é? E o Aholiabe era da tribo de Dan. E este Aholiabe, da tribo de Dan, me recorda aquilo que aconteceu com um homem, que esse homem também era da tribo de quem? De Dan. Quando nós vamos para 2 Crônicas, capítulos 2, versículos 13 e 14. E agora, eu envio um perito dotado de entendimento, Irão, o pai, o filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em pedra, e em madeira, também para entalhar toda sorte de entalhos, e para desvendar toda invenção que lhe for apresentada. Exato. Agora, o que acontece? Mostra-se também que esse Aholiabe era da tribo de quê? De Dan. E, por sua vez, também era perito de acordo com este homem de Irão. Não é? Aqui, no versículo 6 de Êxodo 31, versículo 6 diz que, além disso, designei Aholiabe, filho de Alisamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que lhe ordenei, não é? Deus sabia que Moisés não seria capaz de fazer todo aquele trabalho do santuário. Por isso que Deus também teve que capacitar o quê? Homens. Um deles é Bezalel e o outro é Aholiabe. Estamos juntos, não é? Então, Deus hoje em dia capacita cada um de nós. Por isso que nos perguntamos, os talentos que Deus nos deu, o que nós fazemos com eles? Não é? Deus nos deu vários talentos aqui. Vamos executar os talentos que Deus nos deu para o quê? Para a obra, para a sua obra. E na segunda parte, provavelmente, como aqui já está para terminar, na segunda parte, aqui fala também do quê? Do Ezequiel 20, versículos 12, não é? Que fala também da guarda do sábado. Esse assunto também já debruçamos aqui, que ler alguns livros do Espírito de Profecia aqui, mas antes diz o seguinte: também lhes deu que os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quando eu vou aqui para os eventos finais, capítulos 15, que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta, não é? Página 126, diz o seguinte aqui: o que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá.
na realidade, já começou. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado, instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. Olha Amém. só, aquele Deus não muda, não é? É o mesmo. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, não é? 3:6, diz que Deus é o quê? Ele não muda. Queridos irmãos, os 10 mandamentos ainda continuam sendo o quê? Válidos nos dias de hoje. Chega disso, às vezes teu pastor dizer uma coisa, nós estamos na nova aliança. A nova aliança que se refere aqui é sobre o quê? É sobre as leis cerimoniais, não é? Aquelas as cerimônias que a simbologia estava aqui em Cristo Jesus. Falamos aqui do cordeiro que era emolado. Não é que essa cerimônia cessou com a morte de Jesus Cristo. Mas os 10 mandamentos deles ainda continuam sendo válidos nos dias de hoje. É interessante quando falas da questão de Deus escolher homens sábios para ajudarem Moisés na construção do santuário. Exato. Mas nenhum egípcio foi permitido, mesmo que tivesse todas as habilidades para poder trabalhar no santuário. Estamos já na reta final, estamos mesmo para concluir a nossa lição. E queremos agradecer a si que está inscrito e aquele que nos inscreveu, que possa se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Irmão Luís, considerações finais? Exatamente. Aqui no estudo adicional vê uma parte muito interessante. Diz o seguinte, diz que a lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte. Mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Se nós quisermos nos arrepender dos nossos pecados, e daí continuarmos a guardar os mandamentos de Deus, e o sábado, amados, é o cerne da lei de Deus. É a prova de que realmente o Criador é o Deus o qual está no céu e vê a cada um. Então nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, para que então estejamos em comunhão com o nosso Criador. Amém. Irmão Rogério, considerações finais? Gostaria de ler aqui o livro História da Redenção, né? Mas aqui é o grande conflito, capítulos 25, que fala sobre a imutável lei de Deus. Diz o seguinte: abriu-se o céu, o templo de Deus e a arca do seu concerto. Foi vista no seu templo. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, esse compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto, indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial. Em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Olha só, queridos irmãos, aqui nos mostra que Jesus Cristo, ele entra no lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Agora, antes dessa data, ele estava onde? No lugar santo. Ele tomava uma posição de sacerdote. Mas quando não entra no lugar santíssimo, ele já toma o lugar do sumo sacerdote para a expiação dos nossos pecados. Assim como se fazia no santuário terrestre uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a expiação do pecado do povo, não é? Também Cristo, no lugar santíssimo, ele faz o quê? Faz o mesmo. Nós, neste momento, vemos o quê? O dia da expiação. Amém. Então, nós temos que ir ao santuário com Cristo. Mas nós sabemos, queridos irmãos, aqueles que vão entrar nesse lugar santo ou no lugar santíssimo são aqueles que estão descritos no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 12. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Amém. É tão interessante saber que se nós andarmos como Jesus Cristo andou,
nós também estaremos com Cristo no santuário celestial. Estamos vivendo os dias da expiação. O que é pedido de nós é que nós vivamos em contrição, vivamos sabendo que estamos num processo de julgamento. Quando estamos andando, quando estamos conversando, estamos nós num julgamento. Para isso nós precisamos pedir o Espírito Santo, que é a maior necessidade. Quero terminar lendo uma citação do livro Preparação para a Crise Final, de Fernando Chais, onde é nos dito: o Espírito Santo é a maior bênção que o Filho de Deus ou a Igreja pode receber. De facto, seu recebimento traz todas as demais bênçãos espirituais. Assim chegamos ao fim de mais o seu programa Esperança para a Vida e queremos convidá-lo para que esteja conosco na próxima lição. Nos vemos muito em breve. IAG, juntos avançaremos.